Meus amados, nós vamos continuar a nossa série. E o tema da nossa série é SOS. Valha. O tema da nossa série? Isso daí. O nosso texto base é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Você pode fechar seus olhos, você pode curvar sua cabeça, vamos falar com Deus um instante. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, a tua misericórdia sobre mim nesse instante. Deus, que em nome de Jesus o Senhor me use como um instrumento, Deus, e apenas isso, para edificar as vidas dessas pessoas que o Senhor sabe que estão aqui, que o Senhor as ama e que o Senhor os conhece. Deus, que em nome de Jesus os meus defeitos não possam atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo nesse lugar. Caia por terra todo o intento dele para atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite na vida de cada um de nós. Nós consagramos ao Senhor este momento e declaramos que o Senhor é o nosso dono, o nosso Criador, o nosso Mestre, e nós queremos aprender de Ti. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As luzes aí hoje estão naquela complicaçãozinha, né? Se alguém lembrar de mim, trouxer água, eu vou ficar eternamente grato e você vai ser recompensado com muitos galardões no céu. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, só para a gente pegar o embalo de novo aí. Se alguém não cuida dos de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Hoje nós vamos para a mensagem 4, e o tema da mensagem 4 é o papel dos pais e dos filhos na família. O papel dos pais e dos filhos na família. Então você já sabe o que esperar de hoje. Vamos falar dos pais e vamos falar dos filhos. Claro que principalmente vamos falar dos pais. Obrigado. Vai receber os galardões quando chegar lá no céu. É nossa maior responsabilidade, então nós temos que ouvir mais sobre isso. Eu tenho falado aqui domingo após domingo e alertado de que o diabo ele tem um plano, e é um plano global, para destruir as famílias da forma como Deus as criou: marido, esposa, homem, mulher e filhos. Já falei aqui, ainda nessa série, que esse plano global diabólico para destruir a família tem como filosofia base o marxismo. E o marxismo ele diz que a família é a raiz de toda a opressão da sociedade e que o papel de pai e mãe são papéis opressores que devem ser abolidos. É isso que prega o marxismo, essa filosofia diabólica. E acredite você ou não, a maioria dos líderes mundiais da classe política e principalmente da classe artística são adeptos e militantes dessa filosofia. Outra instituição que tem o marxismo como filosofia base é uma instituição muito conhecida chamada ONU, Organização das Nações Unidas. E a ONU, com base nessa filosofia diabólica de destruição da família, porque considera a família como a raiz da opressão da sociedade, a ONU, através das suas agências, entre elas a Unicef, a Unesco e o seu Conselho de Direitos Humanos, que
de direitos humanos não tem quase nada. Essas duas agências da ONU, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e o Conselho de Direitos Humanos, elaborou um projeto pedagógico de alcance global. E esse projeto pedagógico tem como objetivo a desconstrução do que ele chama desconstrução da heteronormatividade, que é deixar de vermos a família hétero como normal e propagar os outros modelos de família, em que dois homens constituem uma família, duas mulheres constituem uma família. Um outro objetivo desse projeto pedagógico é a implantação da ideologia de gênero, em que ninguém nasce homem nem mulher, mas você vai decidir o que você vai ser depois que você crescer. Então você pode escolher o que você quer ser, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser bissexual, você pode ser transexual, você pode ser homossexual, você pode ser lésbica e uma série de outras aberrações. Então ninguém nasce homem nem mulher, e tira-se a palavra sexo, então não existe mais sexo masculino nem feminino, mas agora é gênero, e gênero que você pode escolher quando você crescer. Então temos que ensinar as crianças desde cedo que elas vão escolher o que elas vão ser quando crescer, anulando aquilo que Deus fez, porque biologicamente nascemos homem e nascemos mulher. Então a ideologia de gênero, um outro objetivo é a propagação do homossexualismo. Não é só essa desculpa de história de que, não, é contra a homofobia. Homofobia é um ato grosseiro, violento contra alguém que é homossexual. Mas o que eles estão fazendo não é ensinando que não deve ser homofóbico, mas estão ensinando que é legal ser homossexual e estimulando a prática homossexual das nossas crianças. E um outro objetivo, está sobrando grave aqui, tá? Um outro objetivo é a destruição do cristianismo, porque o cristianismo é a base para a família tradicional, a família hétero, a família como Deus criou. Então, se destrói o cristianismo, você consegue tirar a base de sustentação da família e você termina derrubando tudo. Então, destrói a família, destrói a igreja, destrói tudo aquilo que Deus planejou. Esse é o intento, esse é o plano diabólico. Isso é muito sério, isso está sendo executado já há décadas. Eu já falei outras vezes sobre isso. Mas eu andei pesquisando e tem algumas coisas novas aí chegando, principalmente agora, 2015, 2016, materiais didáticos novos, fabricados ou encomendados pelo MEC. Isso não é realidade só do Brasil não, gente, em várias partes do mundo, mas eu vou mostrar a nossa realidade. Materiais que visam destruir todos os valores de família e destruir a família como a conhecemos. Olha só, separei aqui alguns materiais. Esse livro é bem recente. O tema desse livro é o grande e maravilhoso livro das famílias. E esse livro ele começa dizendo o seguinte, que antigamente, nos livros de antigamente, a família era assim. Aí mostra a família tradicional. Antigamente, mas hoje as famílias são assim. Aí mostram essas configurações, volta aí, essas configurações de famílias aí. Você vê que está todo bonitinho ali no quadro, pintadinho, mas ali em cima são duas mulheres e dois filhos. Ali embaixo são dois homens e um filho, uma filha. Então esse livro ele vem trazer novos arranjos de família, é um livro preparado para ensinar as nossas crianças. De que família, homem, mulher e filhos é coisa do passado, antigamente, é obsoleto, é ultrapassado, hoje não. Hoje as famílias têm uma configuração diferente. Passa aí para o próximo. Esse é um outro livro, está ali a capa do livro, esse também é recente. E aí, um livro de inglês, você não vai imaginar nunca, mas eles arrumam um jeito de colocar em todo, assim também como está no de inglês, também está no livro de espanhol. Então eles postam naturalmente ali na página 28, 29, eles abordam esse assunto e tem várias imagens, eu só peguei um aqui, e eles postam isso como um modelo de família, a coisa mais natural do mundo, que eles estão apresentando aí para as crianças. Passa adiante. Esse aqui já é um pouco mais antigo, mas é tão absurdo que eu resolvi relembrar ele. Aí diz assim, aí está ensinando as crianças e os adolescentes a usarem drogas.
E ali diz assim: estes equipamentos são seus, não compartilhe. Eles não estão dizendo assim: olha, droga mata, droga vicia, destrói, não use, não. Eles estão dizendo: olha, a seringa, o cachimbo, esse material que você usa para usar drogas, isso é só seu, tá? Você não compartilha com mais ninguém. E ali, na figura ali embaixo, está ensinando que deve passar protetor labial quando for consumir o crack, porque ele resseca os lábios. Então você tem que ter cuidado com os seus lábios, mas você pode fumar um crack, que destrói toda a sua vida. Então isso é um material didático produzido com verba pública. Passa mais algum aí. Olha só a destruição do cristianismo. Esse aqui é recente. Olha o tema desse livro, tá? Esse é 2015, 2016. Orixás do Orum ao Aiê. Lembra até aquelas músicas da Bahia que você pensa que é só uma melodia, mas aquilo tudo é negócio de macumba. Aiê e lá vai a conversa. Esse livro, ele vem para confundir a cabeça das crianças. Todos os temas principais da Bíblia são apresentados nesse livro na versão do candomblé, na versão das religiões afro-brasileiras. Então, desde a criação do mundo, do homem, eles apresentam uma versão mística dessa história, para confundir a criança e dizer: não, a história verdadeira não é da Bíblia, eu aprendi de outro jeito lá na escola. Então o mesmo governo que está banindo a Bíblia da escola, ele está trazendo a religião afro-brasileira para se doutrinar os nossos filhos, nossas crianças. Passa o próximo slide aí. Aqui, aquele livro também continua nesse mesmo tema. Aqui é um exemplo, aqui ele vai explicar a origem do arco-íris. Todos nós sabemos que o arco-íris, aqui diz onde ele surgiu. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, de que não vai mais destruir a terra com inundação, e o símbolo dessa aliança é o arco-íris, o arco da aliança, e toda vez que o arco-íris aparece no céu, nós relembramos a aliança que Deus fez com o homem, que nunca mais destruirá a terra com o dilúvio. Mas aqui eles estão mostrando uma outra história de como surgiu o arco-íris. Ali diz: a chuva parou de cair e alagar tudo aqui embaixo, e o sol pode brilhar de novo, refazendo a vida. Desde então, quando chove em demasia, ou chumaré, que é lá um caboclo lá, um negócio lá desse aí, risca o céu com o seu punhal de bronze para estancar as águas que caem das alturas. Então, o que é que estão ensinando para as crianças? Que o arco-íris não é a aliança de Deus, não. É como é o nome o chumaré, que risca o céu com o seu punhal de bronze para estancar a chuva e não alagar mais por aqui. Isso é só um exemplo, tem da criação, tem de tudo que a gente ensina para os nossos filhos com base na Bíblia. Eles estão ensinando nas escolas com base nas religiões afro-brasileiras. Se você pesquisar, porque de ontem para hoje foi uma loucura. Ontem eu estava ministrando também em outra igreja, inclusive ministrei isso aqui ontem ali na Igreja Batista Cidade Jardim. Mas eu vi um vídeo daquele parlamentar bem querido nosso, o Jean Williams, em que ele está defendendo esse projeto de lei, e no argumento dele ele diz: porque nas periferias, nas comunidades pobres, as igrejas evangélicas estão cheias de jovens negros, e nós precisamos fazer com que as religiões afro-brasileiras disputem esses jovens com as igrejas evangélicas e os tire de lá, porque esses jovens negros, eles devem ser os defensores da religião afro-brasileira no Brasil. Então o projeto é claro, é arrancar a juventude de dentro da igreja evangélica e levar para as religiões afro, para o candomblé. Eles não querem os nossos jovens dentro das igrejas, eles querem os nossos jovens nos terreiros de macumba. E se você olhar, olha, essas editoras todas, Saraiva, Moderna, essas editoras conhecidas, se você está pensando que isso aqui é só uma escola pública e seu filho estuda numa escola particular e está salvo disso, não. As editoras que as escolas particulares adotam também estão todas recheadas de ideologia de gênero,
de candomblé, de misticismo, de homossexualismo, de famílias homossexuais, e estão doutrinando as nossas crianças debaixo do nosso nariz. Então acorde, existe um plano diabólico para destruir sua família, e isso começa com a destruição dos nossos filhos. Entenda, ser pais não é coisa para gente covarde. Nós precisamos ir à luta, nós precisamos entrar em campo, nós precisamos lutar pelos nossos filhos e pela nossa família, porque o diabo está lutando para destruir as nossas famílias. Às vezes parece que o diabo está mais interessado na nossa família do que nós, porque o diabo ele tem um plano bem traçado para destruir a nossa família, mas nós raramente temos um plano para proteger a nossa família. Nós achamos que isso está distante, isso não está acontecendo com a gente, os nossos filhos estão livres disso, enquanto o diabo tem destruído a nossa casa. E às vezes nós não só não temos lutado contra o diabo, como nós temos patrocinado o projeto dele dentro da nossa casa, quando nós permitimos que os nossos filhos tenham livre acesso a todo o conteúdo preparado por ele, dentro da nossa casa. A pergunta que quero fazer e responder é a seguinte: o que Deus espera dos pais na família? Vamos começar de forma mais branda, depois a gente vai esquentando o caldo. O que Deus espera dos pais na família? Primeiro, você pode completar aí. Os pais precisam entender a forma como Deus fez seus filhos. Os pais precisam entender a forma como Deus fez seus filhos. Observe que eu não estou falando que vocês devem aceitar os pecados dos seus filhos, a desobediência, o mau comportamento, o comportamento irresponsável. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre entender a forma como Deus fez os seus filhos. Isso envolve a personalidade, o temperamento, os dons, os talentos, os pontos fortes, os pontos fracos. Quem é seu filho? Como Deus fez seu filho? Você precisa entender como Deus fez o seu filho. A reclamação número 1 dos filhos, dos adolescentes, dos jovens é: os meus pais não me entendem. A gente sabe que às vezes eles não têm razão para dizer isso, eles estão querendo que a gente entenda que eles podem fazer coisa errada. Mas muitas vezes eles têm razão, nós não entendemos, porque nós não sabemos como Deus os fez. Se você é pai de mais de um filho, quem aqui tem mais de um filho, levanta a mão. A produção aqui está boa, hein? Então você que é pai de mais de um filho, você sabe que apesar deles serem irmãos e serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, de serem criados na mesma casa, debaixo das mesmas normas, mesmas regras, eles são completamente diferentes um do outro. Às vezes é como se fosse o dia ou fosse a noite, completamente diferente um do outro. Não existe dois filhos iguais, nem quando eles são gêmeos da mesma placenta, eles são iguais. Aparentemente, externamente são iguais, mas a cabeça muitas vezes é completamente diferente. Então você não pode motivar os seus filhos da mesma maneira. Eles não têm os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos. Eles não têm os mesmos talentos. Às vezes alguns coincidem, mas não são todos os mesmos talentos. Eles não têm as mesmas habilidades, os mesmos interesses. Um tem interesse por uma coisa, o outro tem interesse por outra coisa completamente diferente. Os nossos filhos são diferentes, e nós temos que entender os nossos filhos. Por exemplo, um marceneiro, ele quando vai esculpir ou trabalhar em uma madeira, ele tem que levar em consideração os veios da madeira. Ele não pode ir contra os veios da madeira, porque senão ela quebra, ela vai rachar. Então ele tem que entender a madeira que ele está trabalhando para poder trabalhar nela. A quem vai cortar uma carne, o açougueiro ou o chefe de cozinha, ele sempre entende o sentido das fibras da carne para poder fazer um corte legal, porque se ele cortar sem obedecer o sentido da fibra da carne, a carne fica dura mesmo sendo uma carne nobre. O que eu quero dizer? Que você tem que entender o seu filho, mas entender a forma como Deus fez o seu filho. Qual a personalidade dele, quais são os dons e os talentos deles, o que é que motiva ele, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas limitações, para que você possa conduzi-lo, ajudá-lo.
Porque se você não entende, você não tem como educá-lo e ajudá-lo. Por exemplo, se o seu filho é introvertido e você quer de todo jeito torná-lo extrovertido, você vai quebrar ele e ele não vai se tornar. Do mesmo jeito, se o seu filho for extrovertido, for brincalhão, aquele cara que chega e você quer que ele seja todo caladinho, todo quietinho assim, você não vai conseguir, você vai oprimir ele, e ele não vai conseguir porque não é a personalidade dele. Eu não estou falando de mau comportamento, estou falando de temperamento e personalidade. Se o seu filho ama inglês e odeia matemática, por exemplo, aí você insiste em botar ele numa escola de engenharia, você vai acabar com ele. Ele não curte matemática, ele não gosta de matemática, ele não tem facilidade. Tem gente que simplesmente não tem raciocínio lógico para matemática, mas eles são bons em muitas outras coisas. Mas você insiste que ele tem que ser engenheiro, que ele tem que fazer cálculo, e aí você mata ele, você oprime ele. Olha o que diz Provérbios 14, 29. Um homem de entendimento tem o quê? Um homem de entendimento tem paciência. Sabe por que nós, pais, muitas vezes não temos paciência com os nossos filhos? Porque nos falta muitas vezes entendimento a respeito dos nossos filhos. Nós queremos que eles façam algo que eles nunca vão fazer. Nós queremos que eles sejam algo que eles nunca vão ser. E às vezes a gente fica impaciente com isso. Entenda, o que o texto está dizendo é que entendimento gera paciência. Então, quando você entende o seu filho, mas entende a forma como Deus o fez, você começa a ser mais paciente com as suas deficiências, mais paciente com as suas limitações, porque você entende a forma como Deus o fez. Por exemplo, lá no colégio Batista, a gente tem um trabalho específico com crianças que são diagnosticadas com algum déficit de atenção, de concentração. São crianças que, clinicamente comprovado, elas têm dificuldade de se concentrar. Elas têm dificuldades de ter atenção em uma única coisa. Ela começa a fazer aqui uma atividade, daqui a pouco ela dispersa. Passou uma mosquinha voando, ela vai atrás da mosquinha. E quando você não entende que aquela criança tem uma certa deficiência, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas quando você não entende isso, você acha que o menino é elevado, que o menino é mal comportado, que o menino é mal educado. Mas quando você entende que ele tem, digamos, essa deficiência, então você o trata de uma forma adequada. Então o que é que a escola faz? Envia para profissional, para fazer um diagnóstico. Quando tem um diagnóstico, essa criança tem déficit de atenção. Então há feito um ajuste com ele. A forma de avaliá-lo é diferente, as suas provas são diferentes. E sabe o que acontece? Crianças que antes eram oprimidas, os pais eram oprimidos, não sabiam o que fazer, batiam no menino, aquela coisa toda, e o menino não rendia. De repente, o menino deslancha. De repente, o menino agora está uma bênção. O menino está conseguindo prosperar nos estudos, os pais estão mais tranquilos, porque entendeu quem é aquele menino, entendeu os seus pontos fortes, entendeu os seus pontos fracos, e fez um ajuste a quem ele é. Não é a malcriação dele, mas a quem ele é. Então isso também deve acontecer dentro da nossa casa. Quem é o seu filho? Você precisa conhecer o seu filho para poder você agir bem com ele. Então precisamos de entendimento, e o entendimento vai terminar gerando paciência. Então temos que aprender a cooperar com a forma como Deus fez os nossos filhos. Eles não devem se tornar aquilo que você quer que eles se tornem. Eles também não devem se tornar apenas aquilo que eles querem se tornar. Mas você, pai, tem que orientá-los e educá-los para que eles se tornem aquilo que Deus planejou que eles se tornassem. E como é que você descobre o plano de Deus para os seus filhos? O caminho mais seguro é: observe, preste atenção na forma como Deus o fez. E a forma como Deus o fez vai denunciar aquilo que Deus quer que ele faça com a vida dele. Então entenda a forma como Deus fez o seu filho, e você vai ser um pai e uma mãe muito melhor. Amém? Segunda coisa que Deus espera dos pais: os pais devem transmitir amor, valorização
e aceitação incondicional aos seus filhos. Os pais devem transmitir amor, valorização e aceitação incondicional aos seus filhos. Romanos capítulo 15, versículo 7. Aceitem uns aos outros da mesma maneira que Cristo os aceitou. Sabe de que forma? Incondicional. Ele amou você do jeitinho que você é. Incondicional. Tem muitos pais que, às vezes inconscientemente, transmitem as seguintes mensagens aos seus filhos: eu amo você se você tirar boas notas. Eu amo você se você for o melhor da turma. Eu amo você se você for obediente. Eu amo você se você for bom de bola. Eu amo você se você passar no vestibular. Eu amo você se você seguir a profissão que eu estou te indicando. Às vezes você não diz essas palavras, mas a forma como você o valoriza, somente quando ele faz a coisa certa ou tem um bom resultado, diz isso para ele: que você só o ama quando ele faz o que você quer que ele faça, ou você só o ama quando ele tem um bom desempenho naquilo que você quer que ele tenha um bom desempenho. O filho, ele deve se sentir amado e aceito pelo simples fato de ser filho. Você deve amar os seus filhos pelo simples fato de que eles são seus filhos. Não porque eles são o melhor da turma, não porque eles tiram notas altas, não porque eles são obedientes. Você tem que amar os seus filhos todos os dias, sempre, só porque eles são seus filhos. O amor e a aceitação incondicional, elas desenvolvem no filho uma autoimagem firme, positiva, deixando sempre ciente de que ele não precisa provar que tem valor para você, e que ele não precisa conquistar o seu amor, porque ele já nasceu sendo amado por você, simplesmente porque ele é seu filho. Os meus filhos não precisam conquistar o meu amor, eles já o têm, os têm desde que nasceram. Quando os meus filhos me desobedecem, eles me entristecem, mas eles não perdem o meu amor quando me desobedecem. Se eu fosse amar os meus filhos só quando eles são 100% obedientes, eu ia amar pouco eles. Mas eu os amo simplesmente porque eles são meus filhos. E eles têm que saber disso. Eles não precisam conquistar o meu amor. Eles são meus filhos e por isso eu devo amá-los. Se você é um pai e uma mãe normal, então com certeza você ama os seus filhos. Mas a questão não é se você ama, a questão é como você expressa esse amor para os seus filhos. Porque não adianta nada você amar os seus filhos se eles não se sentem amados. O que adianta? Você diz que ama, você de fato ama, mas eles não se sentem amados por você. Então a questão está em como expressar esse amor de uma forma que eles se sintam amados. Então não basta só amar, você precisa demonstrar de uma forma que eles entendam que são amados, porque senão não adianta nada. Então existem 3 maneiras de como os filhos compreendem o amor. 3 principais maneiras pelas quais os filhos compreendem o amor. Acho que tem para você completar. Letra A. Primeira forma que os filhos compreendem o amor através do toque físico. Abraço, beijo, tapinha nas costas, carinho, afago, toque físico. As mulheres têm muito mais facilidade com isso, mas os homens são meio travados nessa área. Então por isso um alerta aí para os homens. Estudos têm demonstrado que os pais, os homens, demonstram amor através do toque físico 40% menos do que as mães. Então as mães têm muito mais facilidade de abraçar, de beijar os filhos, de fazer um afago, mas os pais são meio durão, principalmente em relação aos meninos. Tem até uns pais aí do tempo de Noé, que eles dizem assim: homem não beija homem,
E aí ele não beija o filho dele. Ele não abraça o filho dele, porque ele aprendeu que homem não pode estar beijando outro homem, abraçando outro homem. E aí ele não tem esse tipo de afeto com o seu filho. Isso é mentira do diabo. Um pai deve abraçar o seu filho, um pai deve beijar o seu filho, um pai deve demonstrar amor ao seu filho através de toque físico. Isso é muito importante, porque isso faz com que eles sintam que você o ama. Letra B, outra forma que eles se sentem amados, através de palavras de afirmação. O que são essas palavras de afirmação? Por exemplo, você é inteligente, meu filho, você é forte. Poxa, como você é corajoso. Parabéns, que trabalho bem feito você fez. Cara, você é desenrolado mesmo. Esse é o garoto do papai. Essa é a garota do papai. Eles ficam quase voando. Hoje Miqueias chegou com uma tarefa de matemática. Olha, Miqueias, ele não gosta de matemática. Aí ele chegou com uma tarefa de matemática toda respondida. E chegou lá onde eu estava terminando aqui a mensagem. Ele chegou para mim: papai, olha, manhã ajudou aqui só no início, mas eu fiz esses cálculos aqui tudo sozinho, ó. Eu disse: foi mesmo, rapaz? Parabéns, parabéns, muito bem, você está de parabéns, cara. E ele saiu todo contente com a tarefa que ele tinha feito. Ali ele se sentiu amado, porque eu valorizei o que ele tinha feito. Ele veio me mostrar para quê? Para eu fazer isso. É isso que ele estava querendo. Ele queria que eu valorizasse ele. Então são palavras de afirmação. Crianças, elas acreditam naquilo que os pais dizem a ela, porque vocês são a maior autoridade sobre elas. Então, se você diz que ela é bonita, se você diz que ela é inteligente, se você diz que ela pode conseguir, vá que você consegue, ela vai acreditar, ela vai ser uma vencedora. Agora, se você começa a dizer: você é um burro, você não presta, você não faz nada direito, tudo que você faz dá errado, ele vai acreditar nisso também. E você está programando ele para dar errado na vida, porque ele vai acreditar naquilo que você diz. Então, demonstre amor com palavras de afirmação. Outra forma que ele se sente amado, através da atenção. Essa é outra forma que os nossos filhos se sentem amados. E essa é provavelmente a maneira número 1 em que as crianças se sentem amadas, mas também é a maneira número 1 que nós vacilamos. Nós andamos muito ocupados, e por isso nos tornamos pais muito ausentes e distantes. E os nossos filhos têm padecido com a nossa falta de atenção. Alerta para os homens. Olha, gente, eu achei uma pesquisa, não está aí no PowerPoint não, mas achei uma pesquisa de uma universidade americana. Ela fez uma pesquisa em que ela colocou pequenos microfones escondidos em crianças, e ela monitorou essas crianças por semanas, e eles estavam pesquisando o tempo em que os pais conversavam, gastavam tempo conversando ou falando com os seus filhos. E sabe qual foi o resultado? Em média, por dia, um homem gasta 37,7 segundos falando com os seus filhos, porque o microfone gravava a voz do pai. E em média 37,7 segundos em que o pai se dirigia para falar com o filho. Como nós precisamos melhorar a nossa atenção, principalmente nós homens, tá? Mas as mulheres estão entrando mesmo embora. Esse negócio que a gente falou domingo passado, né, das mulheres quererem no lugar dos homens, querer fazer as coisas dos homens, ser como os homens, estão pegando os mesmos defeitos dos homens também. Se você imaginar que os homens têm falado 37,7 segundos por dia com seus filhos, mas que esses mesmos filhos têm passado de 2 a 4 horas de frente para a televisão, eu pergunto: de onde é que vêm os valores que eles estão aprendendo? Do pai ou da televisão? O que foi que aconteceu, por exemplo, com aquela tradicional refeição em família? Que senta a família na mesa
para poder jantar, almoçar, oram antes da refeição. Onde está esse momento em família? Você é capaz de fazer isso, nem que seja uma refeição, dê um jeito. E se os seus filhos são pequenos, aproveite, que depois fica grande, aí começa, um está na faculdade, outro está no trabalho, outro tá... aí que você não vai conseguir mesmo, mas ainda tem filho pequeno, aproveita para fazer isso. Refeições à mesa, isso é indispensável para o momento em família. No início é uma guerra, já faz bastante tempo lá em casa que a gente implantou isso, mas no início, menino, ele está comendo de frente para a televisão. Agora não, vamos para a mesa. Quando terminar, você volta para lá para assistir. E mesmo quando está passando um programa que eu quero assistir, eu também desligo e vou para lá. Atenção, essa é a principal forma que os nossos filhos se sentem amados. Então gaste tempo com seus filhos. Quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira tem que gastar com os nossos filhos. Terceira coisa que Deus espera dos pais: os pais devem educar e estabelecer limites para os seus filhos. Filhinhos amados, o caldo vai engrossar a partir de agora. Estavam todos dizendo assim: está vendo aí, pai? Está vendo aí, pai? Me amar, me valorizar. Chegou. Os pais devem educar e estabelecer limites para os seus filhos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 diz assim: deve saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Não vem com essa história, o teu filho é um mal educado, um mal criado, que desrespeita você, aí você, esse menino também, e esse menino, culpado é você. Olha o que a Bíblia está dizendo: deve saber educar os seus filhos de maneira que eles obedeçam com todo respeito a você. Quem é que tem que ensinar o seu filho a obedecer e respeitar você? É você. Se o seu filho desrespeita e passa por cima de você, a culpa é sua, porque você foi quem falhou em educar o seu filho a respeitar você e, consequentemente, os outros. É responsabilidade nossa educar os nossos filhos. Por que será que ultimamente nós vemos tantos filhos desrespeitando os pais, as autoridades constituídas, ultrapassando e quebrando os limites, quebrando as regras, batendo de frente? O que é que nós vemos quando nós olhamos à nossa volta? Parece que nunca houve uma geração de crianças tão mal educadas quanto a de hoje. O que é que a gente vê nos shoppings, nos supermercados, no comércio? O que é que você vê? Crianças chorando, esperneando, gritando, se jogando no chão e conseguindo tudo o que querem. Pega, cala. Aí pega e dá para o menino. Ele aprendeu que é só fazer o show e ganha o que quer. E você é só um boneco na mão do seu filho. E você pensa que ele não sabe disso. Ele sabe e tira bom proveito disso. O que é que a gente vê quando a gente olha nos nossos PGMs? Pastor, vamos mudar de assunto. Sabe o que é que a gente vê nos PGMs? Pais que são impedidos pelos próprios filhos de participarem de uma reunião de edificação para a vida deles. Por quê? Porque a cada semana é um show que o seu filho dá na casa em que há a reunião. Vira a casa do anfitrião de cabeça para baixo. E você já não consegue mais ter autoridade sobre ele. Sabe o que você faz? Você finge que nem é seu filho. Estou nem vendo. Aquele não se conhece não. Esse meninozinho. Você finge que nem é seu. Nós vemos adolescentes que gritam com a mãe, gritam com o pai, manda o pai e a mãe calar a boca, dá as costas, deixa eles falando sozinho. E ainda vemos os filhos adultos que foram criados de forma errada, que se casam ou se juntam e vão lá morar com a mulher ou com o marido, daqui a pouco está dentro de casa de novo. Parece um cururu de banheiro. Sabe o que é um cururu de banheiro? Um sapo de banheiro. Você bota ele para fora, daqui a pouco o bicho volta para o mesmo cantinho de novo.
Ele vai e volta, é o filho bumerangue. Ele vai, aí volta. Não consegue sustentar, não tem responsabilidade, não sabe lidar com a sua casa, volta para dentro da casa da mãe. Aí a mãe, vem meu filho, tem sempre um lugarzinho aqui para você. Conversa, rapaz. Lá em casa, quando eu fiquei noivo, minha mãe vendeu logo minha cama. Foi. Passei um bocado de tempo dormindo de rede. Já estou saindo, meu amigo. Agora volto não. Sair foi para sair mesmo. Ela estava errada? Não, fez direitinho. Cadê que eu voltei para a casa dela? Voltei não. Nós vemos uma geração de crianças, adolescentes e jovens que pensam que a felicidade deles é a única coisa que importa no mundo. E que o mundo deve girar em torno deles. E de quem é a culpa? Dos meninos? Não, dos pais. Pais que passam o tempo todo tirando os obstáculos da frente do filhinho para o bichinho não tropeçar. E quando eu falo obstáculos, eu falo de dificuldades do dia a dia. Pais que dão muitas opções aos seus filhos. Você quer isso ou você quer isso? Quero não. Então você quer isso? Não, quero não. Então pegue isso. Não, quero não. Meu amigo, o que tem hoje aqui é isso aqui. Você vai querer? Não. Então pronto, fica com fome. Se ele tiver com fome, ele come. É assim. É amor, mas é assim. Isso é amor, porque vai aprender, vai fazer ele aprender a valorizar o que tem. Porque lá fora no mundo vai chegar um dia que ele só vai ter uma coisa. E não tem ninguém, pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Não, ele já aprendeu desde cedo. Nós temos pais que vivem resgatando os seus filhos de situações difíceis criadas por eles mesmos. Eles aprontam, tomam decisões erradas, se põem em apuros e lá vai o papai e a mamãe proteger ele, tirar ele para que ele não sofra nenhuma consequência dos seus próprios erros. Nós damos desculpas quando os nossos filhos são irresponsáveis, preguiçosos e desrespeitosos. Os pais dão desculpa. Isso é coisa de criança. Esses jovens são tudo assim mesmo. Conversa. Fica dando desculpa, encare. O seu filho está com problema de caráter, trate isso. Pare de dar desculpa. Você tem a obrigação de tratar o caráter dele. Aí costumamos culpar a escola, culpamos os professores, culpamos a igreja, culpamos o líder de jovens, culpamos o pastor, culpamos a Deus. Mas o nosso filho não. A culpa, na verdade, é sua, como pai. Os pais não têm conseguido bons resultados na educação dos seus filhos porque eles deixaram de agir como pais. Deixaram de agir como pais. Estão mais preocupados em ser amigos dos seus filhos, em não traumatizar. Já viu como essa palavra está em moda? Mas isso vai traumatizar o menino. Como é? Vai traumatizar o bichinho. Deixa ele crescer bem traumatizadozinho que você vai ver. Os pais estão preocupados em ser amigos, não traumatizar, em fazê-los felizes, satisfeitos. Deus não deu o seu filho para você fazer ele feliz. Deus não deu o seu filho para você deixar ele sempre satisfeito. Não. A sua obrigação como pai é satisfazer as necessidades do seu filho. E não as vontades dele. Não. Ele vai ser feliz, não porque você vai estar paparicando ele e dando tudo o que ele quer. Ele vai ser um dia, pode ser feliz, porque ele vai usufruir daquilo que você ensinou a ele. Caráter, honestidade, responsabilidade. Aí ele vai encontrar uma vida equilibrada e vai ser feliz. Mas não é você que vai dar essa felicidade. Quando ele é criança, está debaixo da sua tutela, você tem que ensiná-lo o que ele precisa. Você tem que dar o que ele precisa e não o que ele quer. E sabe qual é a maior necessidade de uma criança? Ela necessita de alguém que o ame o suficiente para estabelecer limites para ela. A criança precisa desesperadamente de um pai e de uma mãe que o ame
o suficiente para estabelecer limites para ela. Você só vai até aqui. Aqui você não pode ir, o horário daqui é esse, aqui você vai comer isso, aqui você faz isso. Ela precisa de limites. Pense, se você resolvesse, por exemplo, viver os próximos 30 dias da sua vida sem limite algum. Faça essa experiência, viver 30 dias sem limites. 30 dias dizendo tudo o que você pensa, fazendo só o que você quer, na hora que você quer, sem se preocupar com mais ninguém, sem respeitar ninguém, é só você é que importa. Você pode tudo o que você quiser. Passe 30 dias vivendo assim, uma vida completamente sem limites. Sabe o que vai acontecer? A sua vida vai virar uma bagunça em 30 dias. A sua vida vai virar uma bagunça. Você vai querer algo que não é seu, e você vai pegar e você vai se dar mal. Você vai dizer o que não era para dizer, a quem não era para dizer, e você vai se dar mal. Você vai ter que fazer alguma coisa, você diz, não quero fazer, você não faz, você vai se dar mal. A sua vida vai virar uma bagunça. Provavelmente, você vai perder o emprego nesses 30 dias. Provavelmente, você vai perder o casamento nesses 30 dias. Seus amigos vão se afastar de você, e talvez você leve pelo menos umas 2 surras grandes nesses 30 dias, vivendo sem limites. Eu pergunto, é isso que você quer para o seu filho? Se você não ensina limites para os seus filhos, você está programando eles para terem vidas curtas e bagunçadas. Se você não ensina limites ao seu filho, você está programando ele para isso. Então, desculpe a sinceridade e a forma talvez grosseira, mas é para ver se acorda. Deixe de ser pai e mãe banana. Deixe de ser pai e mãe banana. Seja firme em amor, mas seja firme. Estabeleça limites e os faça cumprir. Você é o pai e a mãe. Deus colocou você como autoridade sobre seus filhos. Se eles se perderem, a culpa é sua, se você não ensinar tudo que eles precisam aprender. Quarta coisa que Deus espera dos pais: os pais devem disciplinar em amor os seus filhos. Está pensando porque ela está dando palmada e não está amando? Está amando. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Ele está falando aqui de dar uma coça mesmo no menino, é a vara. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar quem? Não ouvi. A vara e a disciplina dão sabedoria para essa criança. Agora, se ela for entregue a si mesma, ou seja, sem limite, sem regra, ela vai envergonhar a sua mãe. A gente vê isso o tempo todo aqui dentro da igreja. Crianças envergonhando suas mães. Tem um bocado. Lá no pequeno grupo também tem um monte também de criança envergonhando a sua mãe e o seu pai. Se nós fizéssemos uma experiência aqui e disséssemos assim, domingo que vem o Geração Futuro vai estar fechado, você vai cultuar a Deus com o seu filho do seu lado, sabe o que ia acontecer próximo domingo aqui? Não ia ter culto. O menino ia virar esse auditório de cabeça para baixo e não ia ter culto, porque os pais não são capazes de botar o filho do lado deles e dizer, meu filho, você vai ficar aqui. E você pode até não entender o que o pastor está falando, mas você vai ficar caladinho aqui enquanto eu estiver aqui. Não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Porque criança... Meu amigo, se você tem autoridade sobre o seu filho, você bota ele sentado do seu lado. Agora você entra aqui com o seu filho, ele tem que ficar correndo para lá e para cá, e puxando um, e puxando o cabelo do outro. Está envergonhando você. Está faltando disciplina.
Está faltando limites. E a culpa é sua. Mas é normal. Não é normal. Não é normal. Se eu trouxer o meu, botar ele ali, ele tem 7 anos, ele vai ficar sentado ali. Vai. A minha de 11 está por aí, em algum canto aí, e está sentadinha. Eu espero que esteja sentadinha mesmo. E anotando a mensagem, ela anota. Hoje ela está aprendendo que o papai vai disciplinar. Anota e depois ela me faz pergunta ainda do que ela ouviu aqui. Então, envergonha a mãe. Quando você deixa em criança, entrega a si mesmo. Olha o que diz Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Observe que ele não está falando de espancar, é disciplinar. Então, se você disciplina, ela não vai morrer. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha a profundidade disso. Se você disciplina o seu filho, põe limites, você vai livrar a alma do seu filho do inferno. Tem muitos pais vendo seus filhos irem para o inferno, porque não foram capazes de educar, de impor limites, de disciplinar os seus filhos. Foram desobedientes à palavra. E depois colhem frutos terríveis. É melhor você ver o menino chorando agora porque levou uma disciplina, umas palmadas aqui, uma chinelada, botou ele de castigo ali, do que ver ele grande, distante do Senhor e aprontando e perdendo a vida e a salvação. A disciplina é um princípio de Deus para os filhos. E aqui está dizendo que essa disciplina, ela pode livrar a alma do seu filho do inferno. É por isso que o diabo tem feito de tudo para roubar o direito dos pais de disciplinarem os seus filhos. Por um acaso o governo, ele se importa com o seu filho? Não, porque se ele se importasse, ele dava escola de qualidade, ele dava saúde de qualidade, ele dava segurança de qualidade. Ele não se importa com o seu filho, mas ele faz uma lei da palmada, bota aí. Ele faz a lei da palmada. Olha o que o garoto está dizendo ali para o pai. Te encontro no tribunal. Ele levou uma chinela e está dizendo, a gente se encontra no tribunal. Aí o governo faz uma lei com a desculpa de que é para proteger as crianças. Mentira, que esse governo não se importa com as crianças. Por que é que ele não acaba com a exploração sexual infantil? Não, ele está impedindo os pais de exercerem um princípio bíblico da disciplina sobre seus filhos. Porque o diabo quer que os nossos filhos vão para onde? No inferno. E a Bíblia está dizendo, quando você retira da criança a disciplina, a alma dela vai terminar no inferno. O diabo sabe disso, mais do que a gente. Ele está agindo e a gente ainda está concordando com ele. A família é uma instituição governamental. A família é a primeira instituição educacional, é para governar e educar os filhos. O diabo sabe bem disso, por isso ele está tentando roubar da família o direito de governar sobre os seus filhos e de educá-los. A Bíblia diz que se eu não disciplino os meus filhos, isso prova que eu não amo os meus filhos, porque disciplina é uma expressão de amor. Olha o que diz Provérbios 13, 24. Quem não ama, aliás, quem não castiga o filho, não o ama. Leiam isso em voz alta, por favor, vamos lá. Quem está ouvindo isso aí? Você diz, não, eu não posso bater no meu filho porque eu amo ele. Mentira. A Bíblia está dizendo que se você não é capaz de castigar o seu filho, de corrigir o seu filho, de disciplinar o seu filho, é porque você não ama. Você não está preocupado com o futuro dele. Então, se você não disciplina, você não ama. Se você disciplina, é porque você ama. Se eu permito que ele faça o que bem entende, isso mostra que eu não me preocupo o suficiente com ele, não amo. É muito importante que entendamos a diferença entre disciplina e punição. Deus quer que disciplinemos os nossos filhos.
não é uma punição, não é uma vingança. Qual a diferença entre punição e disciplina? Olha aí, o propósito da punição é infligir penalidade. Eu quero penalizar você pelo que você fez de errado, então eu vou punir você. O foco da punição é o passado. Você fez coisa errada e por isso você vai ser punido. A motivação da punição é a raiva. Eu estou chateado com você, eu estou irritado com você e por isso você vai apanhar. Isso é punição. Mas o que Deus quer que façamos é outra coisa, é a disciplina. Então o propósito da disciplina é promover crescimento. Eu quero corrigir você porque eu amo você, eu vou treinar você e quero que você seja um adulto segundo o coração de Deus. Então o foco da disciplina está no futuro. Eu estou disciplinando você porque eu quero que você tenha um futuro melhor. A motivação da disciplina é o amor e não a raiva. Inclusive a gente não deveria disciplinar os nossos filhos quando estamos irritados, no auge da raiva. Não, deixa passar, para que não haja excessos, para que seja em amor. Então o motivo é o amor. Eu quero que você seja uma pessoa melhor, por isso eu vou disciplinar você. Aqui, eis uma razão pela qual muitos filhos de crentes, quando crescem, se desviam da fé dos seus pais. Sabe por quê? Porque enquanto estava debaixo da tutela dos pais, eles não foram disciplinados em amor. Na verdade, eles foram punidos com raiva e com ira. E na hora produziu um efeito que parecia que estava dando certo. O menino ficar obediente, mas com medo. Mas dentro deles, estava se acumulando ressentimento, raiva, ódio, ira. E só foi eles endurecer o pescoço, nem diz o popular, vazaram. Porque eles não se sentiam amados quando eram disciplinados. Eles sentiam que eram punidos com raiva, com ira, às vezes com ódio. Não era um gesto de amor, era apenas um descarrego em cima deles de toda a sua raiva e toda a sua ira. A disciplina precisa ser em amor, porque quando ela é em amor, ela livra a alma do seu filho do inferno. Agora, quando ela é feita como punição, com base no ódio e na raiva, ela joga a alma do seu filho no inferno. Dica: não banalize a disciplina. Não banalize a disciplina. Primeiro você tem que ensinar, depois você tem que corrigir e depois você disciplina. Primeiro você ensina. Você não pode disciplinar se você não ensinou. Primeiro, olha, eu quero que você venha por aqui. Aí lá vem um menino por ali. Você ensinou, né? Agora você vai fazer o quê? Agora você vai corrigir. Meu filho, eu não já disse a você, meu queridinho, que é para você passar por aqui. Então é porque você não entendeu direito, né? Então, olha, você vai passar por aqui, dá certo? Aí lá vem um menino por ali. Aí você chama eles: olha, eu ensinei a você que era por ali. Você foi por lá, eu reforcei o ensino que era por ali. Agora você veio de novo. Agora papai vai disciplinar você. Você vai levar uma chinelada, sei lá o que é, mas você vai ser disciplinado, porque você não aprendeu a fazer o que o papai ensinou. Faça isso em amor. Isso produz um efeito tremendo. A criança não vai ficar com ódio de você. Lembro que algumas vezes lá em casa eu fiz isso. Levei lá para o quarto. Miqueias é muito interessante, ele tem um coração muito bom. Aí levei lá para o quarto, aí ele já começa com aqueles olhos dele que é bem grandão assim. Olha só, olha, papai não gosta de bater em você. Mas por que você vai apanhar? Porque eu desobedeci. Você fez o quê? Aí ele diz o que é que ele fez. Pronto. Aí eu reforço o ensinamento. Você fez isso e isso de errado, assim, 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 e por isso você vai apanhar. Tá? Eu não gosto de bater em você, mas vou bater em você para você aprender e ser uma pessoa que obedece e faz a vontade de Deus. Está certo? Tá. Aí, plá, plá. Ele chora, eu fico ali. Quando ele se acalma, vem cá, vamos orar. Eu vou orar por você e depois você vai orar. Eu oro por ele, depois ele ora pedindo perdão a Deus porque desobedeceu. Terminado isso,
ele me abraça. E ele não fica com raiva de mim, fica um doce, porque ele se sentiu amado. Eu pergunto assim: você sabe que eu não gosto de bater? Sei, papai, que você não gosta de bater em mim. Ele já sabe. Ele sabe que aquilo que eu estou fazendo não é porque eu gosto, mas é porque ele precisa daquilo. Então aquilo gera correção e não ira e não ódio. Você tem que ter cuidado como você faz. Agora vamos adiante. Filhos, preparem-se. O que Deus espera dos filhos na família. Os filhos devem honrar e obedecer os seus pais. Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Provérbios 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Efésios 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, obedeça e honre. Obedecer não precisa explicar o que é obedecer. Obedecer é uma palavra fácil de entender, mas difícil de praticar. Mas você sabe o que é obedecer. Obedeça seu pai e sua mãe no Senhor. Mas tem algo a mais aqui, diz: honre o seu pai e a sua mãe. A palavra grega que é traduzida por honrar significa estimar, valorizar, respeitar. Honrar é tratar com respeito o seu pai e a sua mãe, não pelo mérito, mas pela posição. Não porque eles merecem, porque são bons, mas simplesmente porque são seus pais. Do mesmo jeito que os seus pais têm que amar você pelo simples fato de que você é filho deles, você tem que respeitar e honrar os seus pais pelo simples fato de que eles são seus pais. Os meus pais e os seus pais não precisam merecer o nosso respeito. Ele já deve ter o nosso respeito pelo simples fato que são nossos pais. Não vem com isso, porque meu pai é um mau caráter, porque meu pai é um cachaceiro. Não, porque não interessa. Você tem que respeitar o seu pai. Respeitar o seu pai. Simplesmente por ele ser pai. E respeitar a sua mãe simplesmente por ela ser sua mãe. O texto não fala nada sobre perfeição dos pais. Respeite, honre seu pai e sua mãe se eles forem tudo perfeito. Não. Simplesmente porque eles são pais. Os pais são a autoridade constituída por Deus sobre você. Desrespeitar os pais é a mesma coisa que desrespeitar a Deus. Você não pode desrespeitar os seus pais e respeitar a Deus ao mesmo tempo. Mas como a gente tem uma geração de jovens e adolescentes dentro da igreja que desrespeitam os seus pais, que desonram os seus pais. Deus já havia revelado que a geração de jovens dos últimos dias seria uma geração rebelde, desobediente, desrespeitosa. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 1 a 4. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Você já viu uma geração de filho mais ingrato do que essa? Tem tudo nas mãos e não para de reclamar do pai e da mãe? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, ou seja, sem limites, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa era a profecia a respeito dos jovens dos últimos dias. Mas essa não é a profecia para os jovens cristãos, não, pelo amor de Deus. Essa é a profecia para os jovens mundanos. Sabe qual era a profecia para os jovens cristãos?
Atos 2:12, aliás, 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Essa é a profecia de Deus para os jovens cristãos. Eu pergunto para você que está aqui, que é jovem, adolescente, em qual dos dois grupos você se encaixa? Em qual das duas profecias você se encaixa? Você é o cumprimento de qual das duas profecias? Da primeira ou da segunda? Tem muito jovem dentro da igreja que é o cumprimento da primeira profecia. Desobediente aos pais, ingratos, sem domínio próprio. Se você é rebelde, desobediente, desrespeitoso com seus pais, você está exatamente onde o diabo quer que você esteja. É sério isso. Você está onde o diabo quer que você esteja. Então respeite seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, obedeça ao seu pai e sua mãe. Da mesma forma que eu falei para as esposas domingo passado, eu falo para os filhos. Você só tem uma situação em que você pode desobedecer os seus pais. É quando seus pais mandarem você fazer alguma coisa que contraria isso aqui, ó. Aí você tem todo o direito de desobedecer o seu pai e a sua mãe. Mas preste atenção, você vai desobedecer sem desonrar. Você vai desobedecer sem desrespeitar. Você vai com todo o respeito dizer: meu pai, me perdoe, mas o que o senhor está me pedindo para fazer contraria o que Deus diz que eu tenho que fazer. Então eu não vou poder atendê-lo. Você acaba de desobedecer o seu pai ou a sua mãe, mas de forma respeitosa. Por quê? Porque Deus é a autoridade maior do que o seu pai. Então só nessa situação, quando o seu pai ferir a autoridade de Deus, ou quiser que você fira a autoridade de Deus, é que você tem a liberdade de, com respeito, desobedecer ao seu pai. Fora disso, porque eu não concordo com meu pai. Problema seu. Problema seu. Se o que seu pai está pedindo não infringe nenhum mandamento de Deus, obedeça. Obedeça. Não tem essa historinha não, obedeça. Ou então ore muito para que Deus mude o coração dele. Se não mudar, meu amigo, obedeça. Porque essa é a palavra de Deus para você, que você obedeça aos seus pais e honre os seus pais. Meus amados, eu não poderia encerrar a mensagem de hoje falando para os filhos, né? Então eu quero concluir a mensagem de hoje falando para os pais de novo. Afinal de contas, a última palavra tem que ser de quem? Dos pais. Eu compartilhei esse exemplo há muitos anos atrás, não sei se foi num acampamento de família, mas eu lembro que eu já compartilhei, talvez alguém lembre. Mas eu quero compartilhar a história real, o exemplo real de uma jovem chamada Amanda. Amanda saiu para um passeio emocionante de motocicleta com um amigo. O jovem foi passar entre dois carros e perdeu o controle. Amanda acabou no necrotério. Veja o que a mãe de Amanda disse. A mãe de Amanda disse o seguinte: Amanda sempre teve um espírito livre e sociável. Todo mundo gostava dela. Ela tinha muitos amigos, mas pouco antes de entrar no ensino médio, seus amigos mudaram. Agora, ela se acompanhava de pessoas que vão a festas, baladas e gostam de aventuras. Achei que fosse só uma fase e que ela superaria isso. Uma das coisas mais perigosas que você pode fazer na hora de criar um filho é justificar os seus erros, rebeldia, desobediência com a desculpa: isso é só uma fase. Desde pequenininho a gente aprende a dizer isso. Isso é uma fase, é uma fase. Pecado não é uma fase, desobediência não é uma fase, rebeldia não é uma fase, falha de caráter não é uma fase. Se você identifica isso, trate.
Pare de mentir para si mesmo dizendo que é só uma fase. Isso é uma desculpa para não agir. Isso é uma desculpa de quem não quer pagar o preço de corrigir, disciplinar, impor limites aos seus filhos. Se você deixar o seu filho viver sem limites, tendo e fazendo tudo o que quer, quando ele se tornar um adulto fracassado, frustrado, viciado, doente ou preso, ele ainda vai culpar você por não ter colocado limite nele. E sabe o que é pior de tudo? É que ele terá razão. É que ele vai ter razão. Porque você o programou para o fracasso. Quando você não o amou o suficiente para impor limites e discipliná-lo e corrigi-lo para livrá-lo do inferno. Quem ama de verdade educa, põe limites e disciplina sempre que necessário, sempre em amor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, meu amado. Eu sei que a mensagem foi sobre criação de filhos, mas você não tem como criar filhos segundo a vontade de Deus se você não vive essa vontade. Criar filhos sozinho, sem a ajuda de Deus, é suicídio. Se o nosso relacionamento com Deus foi inexistente, então nós também não temos a capacidade de ter um bom relacionamento com a nossa família. Se nós não temos Deus na nossa vida, como Deus vai estar presente na nossa casa? Como ensinar o meu filho a ser obediente àquilo que Deus ensina, se eu não sou obediente àquilo que Deus ensina? Como conectar o meu filho a Deus, se eu estou desconectado de Deus? Como fazer com que o meu filho seja um discípulo de Jesus, se eu mesmo não sou um discípulo de Jesus? É por isso que eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Se criar filhos já é uma tarefa difícil para quem tem Deus, imagine para quem não tem um relacionamento íntimo, verdadeiro e pessoal com Deus. Você precisa de Deus na sua vida, para que depois você possa levar Deus para a vida dos seus filhos. Porque só tem uma solução para os nossos filhos, é que eles conheçam a Deus de verdade. E que Deus molde o caráter deles. Nós somos apenas um instrumento para isso. Então, se você está aqui hoje e ainda não tem um relacionamento pessoal com Deus, se você não é discípulo de Jesus, você precisa tomar essa decisão agora. Você não pode adiar isso por mais nenhum dia. A sua família está em perigo e só Deus pode socorrê-la. E você deve ser a porta de entrada que Deus vai usar para entrar na sua família. Você deve ser a porta de entrada para Deus usar para entrar na sua família. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: olha, eu estou à porta, estou de frente para a porta, estou batendo, estou chamando, e se alguém abrir essa porta, eu entro. Se você não abrir a porta, ele não entra. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e da sua vida. Ele só vai entrar se você permitir. Então o que é que você faz agora? Você abre o seu coração, convida Jesus para entrar e ser o seu Senhor, consequentemente o teu Salvador. E aí você vai ter condições de edificar uma família equilibrada, abençoada e de criar filhos no caminho certo. Como ensinar o caminho que ele deve andar se você não anda nesse caminho? Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, quer se tornar discípulo de Jesus, para que você se torne a porta que Deus vai usar para entrar na sua família, então onde você está, feche seus olhos, eu vou conduzir você numa oração. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, essa oração vai tornar você discípulo de Jesus. É uma oração em que você reconhece que não pode resolver tudo sozinho e que você precisa dele, primeiro para botar ordem na sua vida e depois para botar ordem na sua casa. Você quer isso? Quer um compromisso com Deus através de Jesus?
Onde você está, feche seus olhos. Você pode repetir essa oração aí onde você está. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão sobre a minha vida. Me perdoa, Deus, por todo o tempo em que eu vivi para mim mesmo, sendo o meu próprio Senhor, tomando as minhas próprias decisões, sem considerar a Tua vontade para mim e para minha família. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu abro essa porta para o Senhor. Entra na minha vida, faz morada em mim, me usa como porta para entrar na minha casa e na minha família. Coloque em ordem a minha vida e a minha casa. Implanta no meu coração os Teus valores. Me faz gostar de tudo que o Senhor gosta. E retira de mim tudo que não faz parte dos Teus planos. Em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém.